Amado, Deus quer nos fazer enxergar de uma maneira poderosa, nova, numa nova perspectiva onde tudo mudará na nossa maneira de ver, na nossa maneira de pensar, no nosso jeito que nós interpretamos as coisas. E quando nós alcançamos de verdade esta visão que Deus tem para as nossas vidas, nós vivenciaremos grandes milagres. E Deus te trouxe aqui exatamente para isso, para que você, através dessa palavra, possa compreender e enxergar de uma maneira completamente diferente aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família e para a sua história. Infelizmente, muitas pessoas, elas andam sofrendo, cabisbaixas, abatidas, tristes, porque elas estão tendo a sua maneira de enxergar de forma equivocada, aonde elas estão olhando a forma que elas estão olhando. Na verdade, elas estão enxergando algo em que não deveria ser visto desta forma. O seu coração está inclinado ao medo, à preocupação, à ansiedade, à dificuldade, à dor, à luta, e por esse motivo ela se limita a conseguir enxergar aquilo que Deus reservou para ela. Acredite que na nossa vida tudo é uma questão de perspectiva. Quando nós olhamos, estamos aflitos, nós já enxergamos um grande problema, enxergamos uma grande dificuldade. A prova disso lembra quando então o povo olhava, os exércitos de Israel, para aquele gigante. A visão deles era uma visão com medo, assustadora, fazia com que eles enxergassem cada vez maior aquele gigante. Cada vez maior um gigante se tornando impossível a derrotá-lo. E quantas pessoas estão vivenciando dessa forma? Quando olham então para situações que você está passando, seja financeira, seja emocional, seja familiar, ministerial, seja em qual for a área, quantas pessoas se limitam e começam a enxergar o gigante ficando cada vez maior. Por quê? É a sua questão de perspectiva. Quantas vezes nós ouvimos falar que o sol se põe? Na verdade, o sol se põe de uma forma que a gente pode olhar com a nossa perspectiva, porque enquanto o sol está, na verdade, nascendo em outro lugar, está deixando de eu e você enxergar aonde estamos. Mas ele não se põe, na verdade, ele está brilhando em outro lugar. A nossa perspectiva faz enxergar de forma completa, além daquilo que nós enxergamos. Além daquilo que nós estamos vendo conforme o nosso coração e a nossa limitação. Então esse Deus que tem milagre para mim e para você, que tem promessa para mim e para a sua vida, ele quer fazer com que eu e você comece a enxergar com os olhos dele. Ele quer que eu e você comece a enxergar com os olhos do Senhor com uma visão de águia, uma visão poderosa, uma visão daqueles que então avançarão, crescerão, prosperarão e vivenciarão algo extraordinário para a glória de Jesus. Acredite, não só enxergamos Davi quando chega diante do gigante, enquanto uns vê medo, vê gigante, vê problema, Davi vê a oportunidade de aniquilar com aquele gigante. E é exatamente o que Deus faz. Acredite, Deus ele quer mudar a minha e a sua visão de uma forma ampla e poderosa para que a gente comece de verdade a enxergar com a visão do reino, com a visão de Deus, com a visão celestial, com a visão que fará com que eu e você avance e não que retroceda. Quer refletir sobre isso? O que é que você olha para a sua vida hoje? Você enxerga em tudo sucesso? Ou você enxerga algo que te para? Pastor, eu estou com um problema, uma enfermidade, uma doença, não sei como resolver, não sei como pagar. E cada vez nós nos bloqueamos mais e deixamos de acreditar como se o sol se pôs e então ele literalmente dormiu e agora o sol não brilha mais. Não, o sol continua ativo. É a nossa visão que não contempla mais ele. O que Deus quer fazer comigo, com você, é fazer enxergar este sol, esta glória, este poder que nós não estamos enxergando aqui, mas que possamos enxergar lá do outro lado. Quer dizer, lembra quando Deus dá ordem a Josué e diz: Josué, não, olha uma coisa, Josué, eis que eu entrego nas tuas mãos os valentes e valorosos, e eis que eu coloco tudo nas suas mãos, esse reino, tudo, Jericó é sua. Só faz uma coisa, dê volta nas muralhas. Josué ele vai com a perspectiva e com a visão celestial. Eu acredito que muitos que estão com ele no meio da jornada, da caminhada, desistem, se cansam, murmuram, reclamam, questionam a Deus. Mas na verdade Josué continua fazendo conforme Deus ordenou, independente de literalmente estar enxergando alguma coisa acontecer com aquela muralha. Aquela muralha, pelo contrário, talvez ficava cada vez mais fortalecida e fortificada de forma natural. Homens que viam Josué passando em volta daquele muro, podiam dizer: olha, na porta A, aumente os grilhões.
Na porta B, coloca-se mais correntes. Na porta C, aumenta-se mais ferros, pesos, cimentos, quer dizer, literalmente ficava pior aos olhos naturais. Mas como eu e você começamos a enxergar com a visão dos céus, nós não enxergamos aquilo que estamos vendo com a nossa natureza limitada, com aquilo que nós estamos vendo conforme o nosso medo. Porque quando nós enxergamos com o nosso medo, nós travamos. Nós enxergamos aquilo que é pequeno ficando gigante, e o que é gigante ficando maior ainda. Mas quando enxergamos na perspectiva de Deus, aquilo que é grande fica muito pequeno. Por quê? Porque quando nós estamos numa perspectiva certa, é como se alguém estivesse enxergando ali atrás de um muro e Deus estivesse de cima de um avião, por exemplo. Para você entender. Onde os mares que parecem ser grandes, os rios ficam pequenos. Quando você sobe numa montanha, a cidade fica pequena. É a perspectiva nossa que faz enxergar os problemas se tornando grandes. Há quantas pessoas estão em depressão porque a sua perspectiva ela faz com que aquilo que traumatizou o medo, a dor, seja multiplicado no seu coração a ponto de ela não contemplar a grandeza de Deus. E ela se limita, e ela se trava, e ela fica cada vez mais presa a essa circunstância e essa situação. E ela não consegue mais conseguir ver a saída, porque a sua perspectiva é como a perspectiva de alguém que está embaixo. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que significa isso? A nossa perspectiva agora vai ser de cima. E quem vê de cima, aquilo que é grande fica pequeno, aquilo que parece ser gigante fica menor ainda. E nós enxergamos N personagens da Bíblia, então, que tiveram perspectiva de medo, de temor, assustados, atônitos, dizendo: eu não tenho condição, eu sou menor, eu não sei falar. Moisés fez isso, Jonas fez isso, Pedro temeu, negou, se assustou. Meu amado, os discípulos muitas vezes, eles simplesmente tinham uma perspectiva errada do reino de Deus, o que significava. E eles buscavam um reino terreno, humano. Quando Jesus disse que havia de se entregar, eles se desesperaram. Por quê? Porque é a maneira que eles enxergavam as coisas. Quando nós enxergamos com os olhos do Senhor, tudo muda. Deus quer mudar a minha e a sua visão. Deus quer mudar a minha e a sua perspectiva para que a gente enxergue com os olhos dele e veja a sua glória se manifestando sobre nós. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando eu e você entendemos a perspectiva de Deus, tudo muda. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 55, verso 8 e 9, diz: porque os meus pensamentos, olha que coisa tremenda, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto, olha que tremendo, é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amados, a perspectiva de Deus é completamente diferente da nossa. O problema é que nós olhamos as coisas, as situações, como alguém que se enxerga literalmente como pequeno, como incapaz, como algo insolúvel, impossível, e tudo aquilo que não pode, que não vai, que não dá, muitas vezes está no coração desta pessoa. Mas hoje Deus quer mudar essa perspectiva, arrancando isso, esta mentira, esta situação maldita, miserável, enganosa, que quer fazer o seu coração, meu, ser contaminado, a ponto de não acreditar no poder de Deus. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: se prepare, porque o que eu tenho para a sua vida é algo muito maior, é mais poderoso e mais tremendo, muito melhor do que você pensa ou imagina. Na perspectiva de 1 Coríntios 2,9, diz o Senhor: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então acredite, quando nós enxergamos com a perspectiva de Deus, as coisas que eram impossíveis começam a se tornar possíveis. Lembra quando então o Senhor diz que vai acordar Lázaro? Ele disse: Senhor, mas se ele dorme, não tem. Não, Jesus diz: não, ele está morto. Mas nós vamos lá despertar desse sono, desta morte. Para alguns, mas ele morreu, o que adianta se eu chegar tarde? Marta e Maria, o que adiantou se eu chegar agora? Não tem mais jeito. Quando a nossa perspectiva é errada, a gente não vê saída.
Quando a nossa perspectiva é falha, a gente não consegue contemplar o milagre. Mas Deus está mudando agora a minha e a sua visão para que a gente possa contemplar a sua glória, o seu poder e vivenciarmos o extraordinário. Acredite, pela sua perspectiva natural, antes de chegar aqui neste vídeo, nesta mensagem, era um coração assustado, amedrontado, temeroso, preocupado, dizendo como que eu vou resolver. Escute, não é eu, você que vai resolver, não é eu, não é nós, é o Senhor. E se há alguma coisa que precisa ser resolvida em Deus, você vai colocar aqui nos comentários: pastor, eu preciso que Deus entre com providência na minha empresa. Eu preciso que o Senhor entre com milagre na minha saúde. Eu preciso que o Senhor visite o meu pai que está internado, a minha mãe que está internada. Eu preciso que o Senhor abra as portas de emprego. Eu preciso de uma direção na minha vida emocional, sentimental, espiritual. Eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. Coloque aqui, nós vamos orar por você. Mas não deixa, talvez eu vou fazer depois. Não, faça isso em nome de Jesus, porque Deus quer fazer algo extraordinário se cumprir na sua história. Nós precisamos crer no poder da palavra e saber que Ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, em nome de Jesus, coloque aqui se há algum motivo específico, qualquer outra coisa que não fora citada pelo pastor, você vai colocar. E Deus vai entrar com resposta e providência. E com milagre sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque se prepare para você começar a contemplar. Não é que você achou que o sol se pôs. Ele não se pôs. Ele simplesmente está brilhando em outro lugar. Mas ele vai voltar a brilhar na tua casa. Vai voltar a brilhar na tua história. Vai voltar a brilhar na tua vida. Vai voltar a brilhar em nome de Jesus no seu casamento, nas suas finanças, nos seus negócios, na sua estrutura. O sol de Deus, a glória de Deus vai se manifestar. Amados, se você crê, diga eu creio. Escreva aqui, eu creio. Eu recebo essa palavra no meu coração. Quando eu e você ativamos isso, Deus, Ele faz coisas extraordinárias. A minha visão é uma visão limitada. A minha visão é uma visão pequena, mas quando Deus Ele coloca a sua mão, a minha visão começa a ser amplificada com os olhos de Deus. E eu começo a enxergar com os olhos do Senhor. Eu começo a contemplar com os olhos do Senhor. Se você pode profetizar isso, escrever isso em nome de Jesus, diga: Deus, eu quero enxergar com os teus olhos. Escreva aí, coloque nos comentários isso. Deus, eu quero enxergar com os teus olhos. Para que Deus comece a ampliar a nossa visão de uma visão poderosa, sobrenatural e extraordinária. Se prepare, porque cada pedido, cada necessidade, cada palavra, cada gesto, cada atitude se manifestará em milagre, em vitória e em conquista sobre a sua vida. Meu amado, minha amada, saiba de uma coisa: o nosso posicionamento, a nossa atitude provoca grandes milagres. A gente quer a vitória muitas vezes, mas não se posicionamos, não agimos porque a perspectiva era errada. Mas a partir de hoje, nós vamos enxergar com os olhos do Senhor. A partir de agora, eu vou enxergar com os olhos de Deus. Escreva isso. Eu vou enxergar com os olhos de Deus. Quando a gente enxerga com os olhos de Deus, não tem gigante que fica pequeno. Não tem gigante que continua grande, ele vai ficar pequeno. Não tem problema que continua grande, ele vai ficar pequeno. Porque o problema é quando nós estamos embaixo olhando para as montanhas. Como o salmista disse, quando a gente está assustado: elevo os meus olhos para os montes. Quer dizer, quando eu elevo, significa que eu estou abaixo. A minha perspectiva é de baixo. E grito: de onde me virá o socorro? Aí quando ele compreende que Deus está acima das montanhas e dos céus, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está acima de tudo isso. Em qualquer montanha, em qualquer problema, ficará pequeno diante da sua glória. Essa mensagem está fazendo sentido para você? Então quero que você deixe o seu like agora. Clica no joiazinho aqui. Não deixa de dar o like aqui, clicar nesse joia, para que vidas possam ser curadas, vidas possam ser alcançadas e ter a visão do reino de Deus. Enxergar como Deus enxerga, para que essas pessoas sejam alcançadas assim. Em nome de Jesus Cristo. Se você pode compartilhar também esse vídeo assim que acabar com outra pessoa, colocando no seu status, no WhatsApp, colocando no grupo da sua família, na sua célula, sua rede social, faça isso, marca lá no Instagram. Deus quer usar você. Meu amado, minha amada, como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca e jamais se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você não estava inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho colocando a opção todas.
Eu espero você se inscrevendo. Pastor, eu quero mais. Então seja membro deste canal, tem um botão azul a dizer seja membro. Que você se torne membro deste canal, um apoiador deste canal, para que ele alcance mais pessoas ainda em nome de Jesus. Meu amado, Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.